Olá, bom dia. Começando a nossa quinta live Berk, nosso quinto encontro. Me chamo Vitor Almeida. Hoje a gente vai conversar com Bruno Zampier a respeito de abuso de direito em redes sociais. Eu já vou chamar o Bruno aqui para a gente começar a nossa conversa de hoje, no nosso quinto encontro. Como vocês já estão acompanhando há 5 semanas, em mais uma iniciativa do IBERC, do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil, a gente começou a ter mais esse canal de comunicação, mais essa plataforma, para que a gente pudesse dialogar, conversar mais um pouquinho de forma um pouco mais dinâmica, um pouco mais informal, sobre temas ligados à responsabilidade civil e que são, logicamente, aí, de interesse de todos. Então, é mais um canal, mais uma forma de interação com vocês que a gente procurou aí nas últimas semanas, sobretudo nesse período de pandemia também, ter como mais uma forma de o Bruno Zampier, para que a gente possa conversar um pouquinho hoje sobre um tema que é caro a ele. Oi, Bruno, tudo bom? E aí, Vitor, como é que você tá? Tudo jóia, meu amigo? Tudo ótimo. Primeiro é um prazer recebê-lo, um prazer conversar com você. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas tive a oportunidade ao longo dessa semana de ler um pouquinho sobre seus escritos, de conhecer um pouco mais. Legal, hoje, meu amigo. na era da internet fica fácil a gente conhecer, né? Tudo, com certeza. Bom, Bruno, eu estava conversando aqui um pouquinho antes com os nossos seguidores, enfim, com o pessoal que está acompanhando essa live, explicando que essa é a nossa quinta live Berk, é mais um projeto do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil, para ter mais um canal de comunicação, um canal mais informal, mais dinâmico, para discutir temas que estão na pauta do dia e que, tenho certeza, são de interesse aí de todos os nossos associados, né? E também de todos os nossos seguidores aqui no canal, tá bom? Então, a gente já conversou um pouquinho sobre quais temas nós vamos abordar, mas, de qualquer maneira, pode seguir a linha que você quiser, a maneira que você quiser, que vai acompanhando aqui, tá bom? Beleza, Vitor. Pô, tá passando um motoqueiro aqui na minha rua, cara. Meu cachorro fica louco. Desculpa aí se estiver vazando o áudio dele aí. O áudio vazou, mas é exatamente isso que a gente quer aqui no IBERC, tá? É algo bem informal de casa, então... Na última live que eu fiz com a professora Ana Carolina, tinha criança. Então, assim, é exatamente esse nosso intuito. Então, não se preocupe com esse áudio vazado. Ô, Vitor, para mim, cara, é uma honra participar dessa live com você. Agradeço demais o seu convite, da minha amiga Rafaela, lá de Curitiba. E, claro, do meu mestre, né, a quem tudo devo, que é o Nelson Rosenwald. Eu tenho uma história muito longa com o Nelson, desde 20 anos de idade. O Nelson me deu todas as oportunidades da vida. E hoje, ser membro associado do IBERC é motivo de enorme honra e alegria para mim. Eu acho que vai ser uma ótima oportunidade para a gente bater um papo sobre rede social. Estamos aqui, né, utilizando uma rede social. Então, falar sobre redes sociais hoje é algo extremamente relevante, porque eu acho que a gente pode trazer luz, a gente pode trazer um pouco mais de conscientização, até no uso dessa ferramenta. Afinal, todos nós somos usuários, os nossos familiares são usuários, nossos filhos. Nós somos num paradigma da hiperconexão. Então, eu acredito muito, sabe? Até foi objeto das minhas pesquisas, vem sendo, né, objeto dos meus estudos acadêmicos, a questão da tecnologia e das redes sociais. E eu acho que a gente precisa cada vez mais lançar luz sobre esse tema, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista jurídico e, claro, do ponto de vista da responsabilidade civil, para que assim a gente possa ganhar em termos de educação digital. É uma coisa que a gente tem falado pouco, eu acho, Vitor, mas a gente precisa cada vez mais bater nessa tecla da educação digital. Nós precisamos, claro, trazer inclusão digital, e nisso a gente tem caminhado muito bem, mas a gente precisa trazer educação digital. Vou dar só uma palhinha dessa tal de educação digital. Quem nunca, né, Vitor, no grupo da família, se deparou com um primo, com um tio, ou às vezes até com a mãe, com o pai, né, difundindo notícias que você olha e fala, pô, mas isso não é verdadeiro. Ou difundindo um certo tipo de opinião que você fala, poxa, não é possível que os meus parentes estão tendo esse tipo de opinião, né? Às vezes eles não falariam isso frente a frente, numa reunião de família, num almoço, porque causaria um mal-estar, causaria um dissabor naquele ambiente familiar, mas às vezes na internet as pessoas se sentem livres para falar o que quiser, às vezes está deitado na cama, né, e acha que está só com uma pessoa, e às vezes está com milhares.
de pessoas conectadas. Então, a gente precisa muito, sabe, amigo, trabalhar esse tema da responsabilidade civil, tanto no viés preventivo, que o Nelson gosta tanto, né, de falar da função preventiva ou precaucional da responsabilidade civil, quanto, infelizmente, no viés repressivo. O direito está aí, é para estabelecer esses controles, esses limites aos comportamentos. Então, vai ser muito legal a gente falar um pouco mais sobre rede social e essa questão tão delicada que é a questão do abuso do direito. É verdade. Eu costumo dizer que, na verdade, rede social não é somente uma plataforma, uma ferramenta, mas é um novo hábito, né? Exatamente. Um novo hábito nessa sociedade completamente tecnológica, e como novo hábito a gente ainda está aprendendo a lidar, todos nós. Né? Sim, então, com certeza. A gente agora, em período de pandemia, teve que também se socorrer das redes sociais para continuar, né, discutindo temas, enfim, abordando novas questões. Mas só para a gente realmente dar um início aqui, apesar dessa informalidade, eu já vi que tem algumas pessoas perguntando o tema, então vou esclarecer para todos. A gente vai hoje conversar um pouquinho sobre redes sociais e abuso de direito. O Bruno Zampier, na verdade, também dispensa apresentações, e daqui a pouco eu vou me permitir fazer uma pergunta um pouco mais de cunho pessoal, Bruno, mas só para também dizer aqui para todos os nossos, né, que todas as pessoas que estão nos assistindo, ele é doutorando e mestre em Direito Privado pela PUC Minas, delegado da Polícia Federal e professor de Direito Civil em diversos cursos preparatórios e também cursos de pós-graduação. E aí, Bruno, antes de entrar realmente no tema jurídico, eu fiquei me perguntando muito, até porque você tem um número de seguidores bem, né, significativo, como que é a sua relação com as redes sociais e como que você começou a, de fato, né, a trabalhar com elas, passou a ser mais uma ferramenta dentro do seu cotidiano? Bom, Vitor, na verdade a gente acaba tendo mesmo, não vou dizer que não é proposital, mas a gente acaba sendo influenciador digital cada vez mais. Eu comecei em rede social, só para você ter uma ideia, em 2004, quando veio lá o Orkut, né? Eu dava aula já no Pretório, um curso que o Nelson coordenava, e em 2004 eu entrei para o Orkut, comecei a usar, naquele primeiro momento com aquele ar de curiosidade, né? Como qualquer pessoa, diante desse novo cenário das redes sociais trazidos ou descortinados, ao menos no Brasil, pelo Orkut. E eu comecei a trabalhar ali e vi que os alunos interagiam muito pelo Orkut. Eu tive comunidade, professor Bruno Zampier no Orkut, então é de longa data. No Instagram, para você ter uma ideia, que você falou de muitos seguidores, estamos aqui no Instagram. Eu estou no Instagram, cara, desde 2011. Tem gente que está entrando agora, eu estou lá desde 2011, então você vê minhas primeiras publicações são do início de 2012, e eu fui aos poucos entendendo a ferramenta, publicando mais e vendo a potência que é essa ferramenta. Eu ainda fico assustado, sabe, Vitor, de alguns amigos, não, esse negócio de rede social é muito chato, não é para mim. Cara, tudo bem, você está nas suas escolhas, no âmbito da sua autonomia privada. Claro que você pode escolher ter ou não ter uma rede social, aquela galera mais old school, né? Não vou mexer com isso não e tal, é uma bobeira. Até em vários encontros do IBERC, né? Em almoço eu falo, galera, vocês têm que ter rede social, não tem como, você tem que espalhar suas ideias. Hoje tem pessoas muito menos brilhantes do que vocês, que estão fazendo um sucesso danado na rede social e estão levando ideias que não são tão legais, não são tão bacanas de serem escutadas. Então, a gente tem que entender o novo momento social. É claro que a tendência natural nossa do ser humano, ô Vitor, é simplesmente falar não para as coisas novas. Nós temos essa tendência, né, ao novo. O novo assusta. O novo, ele espanta a gente. Mas nós temos que quebrar esses paradigmas. E eu acho que o mais importante na pergunta que você me fez é criarmos as nossas próprias regras para a utilização das redes sociais. Então, por exemplo, nas redes sociais, eu não fujo de criar polêmica, de levantar polêmica, de julgar luz em assunto polêmico. Tem muita gente que, não, polêmica é muito chato, vai atrair hater. Cara, e daí? Problema. O hater, olha só, ele está falando por ele não está falando por você. Entra até um pouco de psicologia aqui, deixa ele falar. E quando ele falar, joga luz nele. Fala mais sobre isso. Que isso, você é aquilo. Tudo bem. Trabalhe mais seu argumento. Eu sempre procuro trazer esse discurso mais construtivo. Então, é uma regra minha. Eu não vou usar minha rede social para destruir. Eu vou usar minha rede social para construir pontos, construir ideias. E isso você vai ganhando admiração, vai ganhando respeito, as pessoas começam a se interessar por te ouvir mais. Isso é tão legal, cara, isso é tão construtivo. Então, eu tenho regras pessoais. Por exemplo, eu não fico expondo relacionamentos que eu tenho, porque eu acho que isso pode expor a outra pessoa e pode trazer um nível de tensão e ansiedade
Nada contra quem faça. Eu não exponho, por exemplo, você falou que eu sou delegado. Eu não exponho, por exemplo, operação que eu fiz, viatura, arma, uniforme. Eu não gosto. Tudo bem quem goste, mas são as minhas regras. Isso não quer dizer que eu estou condenando quem faça. São as regras que eu estabeleço para mim. Então, por exemplo, lógico que eu gosto de tomar uma cerveja, um vinho, mas, Vitor, eu não me sinto bem de publicar isso. Eu não gosto. Tudo bem com quem faça. Eu não gosto porque eu não sei. Porque a bebida, para mim, pode ser algo totalmente controlado e ok, mas para uma outra pessoa pode trazer ansiedade, pode trazer vício, pode trazer históricos familiares. Então, eu tenho, assim, falei de 4 regras aqui que eu procuro seguir. Então, eu acho que cada um tem que estabelecer, ao ter uma rede social, qual a finalidade da sua rede social? Você está ali por quê? Eu acho que essa falta de propósito e de clareza faz muitas pessoas trocarem os pés pelas mãos. E nós vimos aí episódios recentes com influencers que trocaram os pés pelas mãos. Completamente. Né? Completamente. E perdendo patrocínio, perdendo marca, perdendo dinheiro, perdendo a profissão. Jogando a profissão no ralo, no lixo. Então, eu acho que assim, você tem que trabalhar a sua rede social com um foco específico. Então, a minha rede social ela tem o foco de quê? De divulgar o curso que eu coordeno, de divulgar as obras que eu estou, de divulgar as minhas ideias, de construir pontes, de ser uma ferramenta de educação para quem me segue e também de descompressão. Às vezes eu vou publicar o meu cachorro, às vezes eu vou publicar uma viagem, às vezes, como eu fiz hoje de manhã, eu vou publicar uma imagem maravilhosa que estava aqui na minha casa de uma neblina, com um frio gostoso. Cara, você tem que saber para onde você vai e qual vai ser a sua política. Então, eu acho que essa clareza na utilização das redes sociais eu, pelo menos, enxergo como muito importante. Eu achei até interessante você tocar nesse assunto, e aí eu já vou partir um pouco para a nossa questão jurídica, porque eu fui ler um pouco suas postagens, né? Porque essa posição também um pouco de entrevistador é uma posição nova para todos, tanto para mim quanto para a Rafaela, acredito eu, que a gente está tentando aqui lidar com esse novo momento. Mas eu fui ler um pouco e fui ver um pouco suas redes sociais, né? Elas são abertas, são públicas, então eu pude fazer isso. E elas são públicas há pouco tempo, viu, Vitor? Eu abri há pouco tempo. Elas eram privadas até 85, 86 mil seguidores. Meu Instagram era fechado. Né? Porque eu trabalhava com áreas muito sensíveis na PF e eu não me sentia muito confortável de deixá-las abertas. Então, fui convencido por alguns assessores e tal para deixá-las mais abertas. Mas é um fenômeno recente, tá, cara? Que bom ouvi-lo, na verdade, da minha perspectiva pessoal, porque eu, na verdade, nessa tensão entre deixar aberta ou fechada, eu mantive a minha fechada e abri um profissional aberto. Então, assim, acabei não optando muito pela sua linha, não, mas eu vou repensar, talvez, um pouco nas minhas decisões. Mas, assim, teve uma postagem sua que me chamou muita atenção, que você até citou um livro, e aí são 2 livros que eu gosto bastante, mas um deles foi exatamente do Mário Vargas Llosa, que é A Espetacularização da Civilização, que é um livro ótimo. Você falou exatamente isso, olha, na medida em que hoje a gente tem um excesso de liberdade, a gente acaba tendo também uma irresponsabilidade muito grande né, dentro dessas plataformas. E como eu falei para você, a gente acaba que hoje, tudo que era antes privado e íntimo se torna público. Então, ainda que você tenha suas redes fechadas, a dimensão do que você fala, dos seus atos, ganha uma outra conotação, né, apesar de algumas restrições que são possíveis em algumas redes sociais. Em outros termos, né, para utilizar até um termo aqui da Paula Sibili, a gente teria uma espetacularização da intimidade. Um show do eu, né, que é um termo que ela utiliza bastante. E aí você me fala da questão da educação digital. Você acha que hoje esse excesso de liberdade acaba trazendo essa grande responsabilidade no uso das redes sociais? E em vários casos a gente observa esses abusos e, portanto, cabe ao direito fazer uma certa repressão, ou na verdade tem um papel promocional de educar digitalmente essas pessoas? Assim, Vitor, eu penso que a rede social, claro que ela vai trazer essa sociedade do espetáculo ao seu ponto máximo. As pessoas estão mais preocupadas em aparecer do que ser, em se mostrar do que ter aquela essência. Então, outra regrinha interessante que eu acho também dentro daquela sua primeira pergunta é coerência. Coerência entre aquilo que você é e aquilo que você mostra ser. Então, quando eu publico uma foto com a minha avó, como eu publiquei no Dia das Mães,
é porque eu realmente estou sentindo falta dela nesse momento da pandemia. Eu não vou visitar minha avó porque ela é grupo de risco, eu posso ser um portador de corona assintomático, transmitir a doença para ela e ela vir a óbito. Então, é claro que eu vou ter esse cuidado. E para nós que somos do IBERC, esse binômio, liberdade e responsabilidade, ele é muito caro. E ele sempre precisa ser repisado. Faz parte dessa educação digital. Tudo bem, nós somos livres para postar aquilo que bem entendemos nas redes sociais. Espera aí, será que somos livres mesmo? Será que essa liberdade não deve sofrer certas limitações? Eu acho que o primeiro freio vai ser o freio moral, o freio do eu. Né? Então, eu acho que todas as vezes que nós vamos a uma rede social e fazemos uma publicação, eu, pelo menos, tenho esse cuidado. É muito raro eu deletar um post, sabe, Vitor? Por quê? Porque eu faço, muitas vezes, um momento de reflexão antes da postagem. E quanto mais seguidores você tem, maiores devem ser os cuidados que você deve adotar. Né? O Michel César, que é nosso associado aqui do IBERC, ele fala daquela palestra maravilhosa que ele tem de responsabilidade dos influencers. Vamos falar rasgado. A Gabriela Pugliese, que publicou aquela festa há 2 semanas, lá, uma festa no meio da pandemia. Sendo que ela, lá no começo, ela já tinha aquele episódio do casamento em Trancoso, difundindo a pandemia. A mulher do motorista lá do casamento morreu, veio a óbito pelo Covid. Então, será que se ela tivesse 5 minutos de reflexão, eu posto isso aqui, uma festa, eu tenho 4 milhões de seguidores, no meio da pandemia, todo mundo defendendo isolamento social, isolamento horizontal e etc. Será que é conveniente para minha imagem de influencer eu publicar isso? Se ela tivesse tido 5 minutos ou menos de reflexão, ela teria chegado à conclusão que não. Então, assim, eu vou ser muito sincero, Vitor. Eu já escrevi alguns posts que depois de escrever, eu li de novo e falei, não, Bruno, isso não é o que você pensa. Isso aqui você está falando, cara, da boca para fora. Não é o que você, Bruno, pensa. Não vão nem publicar. Então, eu tenho esse cuidado de, primeiro, ter uma autocuradoria. Nós temos que ser curadores de nós mesmos. Então, você fazer aquela reflexão, aqui ainda não está no aspecto jurídico, né? Você está fazendo uma reflexão moral consigo mesmo de falar, poxa, vem cá, é conveniente eu fazer essa publicação? Que sentimento que ela vai despertar? Que polêmica que ela vai gerar? Qual é o impacto disso nos meus seguidores? Vai ser um impacto positivo? Vai ser um impacto negativo? Vai ser um impacto, eu procuro fazer muito isso, reflexivo? Ainda que você não concorde comigo. Nós não estamos aqui para todo mundo concordar. Né? Isso aí é hedonismo puro, isso aí é egocentrismo no seu nível máximo. Você querer publicar, por isso que muitas pessoas, sabe? Ah, não vou publicar não porque vai polemizar. Então você não está na rede social para construir nada, você está na rede social para ser lambido, né? Para ser idolatrado, para ser ovacionado. Porque você não dá conta nem do contraditório. Você não dá conta nem de publicar a sua opinião e vir alguma pessoa e falar, você está errado. Você não... Olha, isso que você está pensando, a gente não tem mais... Tem muita gente que está fugindo do contraditório porque tem preguiça. Pô, nós estamos numa democracia ou não estamos? Às vezes, incentivar o contraditório é incentivar o debate democrático. É jogar luzes em assuntos realmente polêmicos. Então, o primeiro freio é o freio do eu, o freio moral. Agora, quando você exerce a sua liberdade e, eventualmente, óbvio, traz danos injustos contra outra pessoa, né? Dentro dessa ideia de dano injusto que o Felipe e o Nelson tanto trabalham bem, né? Quando você acaba praticando atos ilícitos, abusando de uma liberdade de expressão, é claro que o direito terá que vir apresentar o seu indumentário, apresentar as suas ferramentas para poder conter aquele tipo de comportamento. Seja, como a gente sabe na responsabilidade civil, estabelecendo a indenização dentro da ideia de reparação integral, então, seja uma indenização por danos materiais, morais, né, e por aí vai, seja através de repressão, com tutelas inibitórias, com fixação de astrentes, com direito de resposta, com dever de retratação, todo aquele ferramentário que a gente já conhece, lá dos direitos da personalidade, né, da limitação de direitos fundamentais, da ponderação de interesses constitucionalmente tutelados. Então, é claro que a gente vai ter que pensar nesse aspecto. E também, eu acho que é um aspecto que está um pouco esquecido, mas eu acho que a pandemia veio trazer isso de forma muito forte, é a questão do abuso do direito, que é o nosso tema central, no âmbito das redes sociais. Se é certo que eu tenho o direito de publicar
que eu tenho o direito de expor o meu pensamento, que eu tenho o direito de dar minha opinião, né? Que eu tenho o direito de tratar assuntos públicos ou privados na minha rede social, é certo que muitas vezes eu posso abusar, eu posso cometer abusos no exercício dessa minha liberdade de expressão. E é interessante um dado estatístico, sabe, Vitor? Saiu uma pesquisa no ano passado que traz que o Brasil é o segundo país mais conectado a redes sociais no mundo. Ele só perde para a Indonésia. Então, o Brasil, e está crescendo. Esse ano a gente deve passar, com certeza, a Indonésia e ser o país mais conectado a redes sociais no mundo. Só para o nosso espectador aqui da live ter uma noção, nós ficamos, em média, 3 horas e 45 minutos por dia em redes sociais. Eu vou repetir. Em média, um brasileiro fica 3 horas e 45 minutos por dia em redes sociais. Aqui, é claro, incluindo o WhatsApp como sendo uma rede social. Então, cara, é um momento em que você está totalmente hiperconectado, totalmente imerso ali, e que, claro, o seu comportamento em rede social, ele é um comportamento como outro qualquer. E o direito vai estar aqui assim, ó, de braço cruzado, olhando, analisando esse seu comportamento. E eventuais deslizes, sejam deslizes que venham a ofender direitos alheios, sejam deslizes que caracterizam um claro abuso no exercício, especialmente da sua liberdade de expressão, eles vão ser, evidentemente, combatidos pelo direito. É assim que eu penso e é assim que eu acho que a coisa deve caminhar em termos de redes sociais, usando o Marco Civil da Internet, usando o Código Civil, usando a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que teve mais uma vez sua vacácio prorrogada. Enfim, o direito, usando o Código de Processo Civil, claro, nós vamos ter que trazer todas essas ferramentas jurídicas para também restringirmos e estabelecermos consequências, responsabilidades no exercício dessa liberdade na utilização das redes sociais. Nesse período de pandemia, na verdade, essa hiperconectividade nas redes sociais deve ter explodido. Acho que 3 horas e meia acaba sendo até um número muito pequeno, perto do que a gente observa hoje em dia, sim. Né, do tempo que a gente gasta nessas redes sociais. E eu acho que vale uma observação, ou, né, algo que eu acho importante, é que há uma confusão hoje muito grande entre internet e rede social. Ou seja, a maior parte das pessoas hoje acessa a internet por meio das redes sociais. Sim. Então você não vai nem no site do jornal, no site do STJ, enfim. Tudo que você fica sabendo é por meio dos posts nas redes sociais. Então, assim, as redes sociais... Desculpa, pode falar. Na verdade, as redes sociais... A gente... Vai você, por favor, Bruno. Na verdade, as redes sociais, ela é um instrumento fortíssimo de informação. E eu confesso, hoje um dos principais meios de informação, hoje não, desde 2010, eu estou há 10 anos, para mim é o Twitter. O Twitter, para mim, é uma grande ferramenta de informação. Claro, desde que você siga as pessoas corretas. Então, eu sigo no Twitter jornalistas americanos, jornalistas europeus, jornalistas brasileiros. Então, eu vou captando um pouco daqui, um pouco dali. E o Twitter, para mim, é um grande link para o que há de interessante para o meu interesse na internet. Então, o cara publicou aqui, publicou lá um link, publicou um link. Então, eu vou clicando ali. Eu tenho que ficar pelo menos 1 hora por dia no Twitter. É minha fonte de informação principal hoje, sem dúvida alguma, é o meu Twitter. Claro, fazendo uma curadoria daquelas pessoas que eu sigo. Eu não vou ficar seguindo qualquer pessoa e tal. Eu procuro seguir pessoas, economistas, ambientalistas, jornalistas, juristas. Então, você vai dentro daquela miscelânea, toda aquela salada mista ali, você vai trazendo informação. Então, claro, rede social é uma grande fonte de informação, mas também é uma grande fonte, e hoje, sem dúvida alguma, a maior fonte, Vitor, de desinformação, né? De desconstrução. E aí, com base no que você acabou de falar, falando em Twitter e desinformação, é impossível a gente não abordar um pouquinho a questão das fake news. E aí, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a responsabilidade civil a partir, né, dessa propagação extremamente célere e imediata que nós temos de notícias falsas, mas com uma certa aparência, um certo verniz de verdade, e que tem inundado aí nossas redes sociais. E aí, né, desde o que você particularmente acha que é importante como estratégia contra as fake news, até eventualmente responsabilidade civil do provedor, de terceiro, né, ou de quem realmente posta essa notícia falsa nas redes sociais. Cara, eu acho que fake news, eu acho que a gente tem que falar todo dia disso. Eu tenho usado muitas nas redes sociais para trazer consciência para as pessoas
a respeito das fake news. Em qualquer grupo de WhatsApp que eu tô aquele chato. As pessoas mandam fake news, e aí, fake? Eu uso aquela expressão do Neymar, né? E aí, fake? Porque a gente tem que falar muito disso, sabe, Vitor? A gente, ainda mais nós, que somos professores, sabe? A gente tem essa responsabilidade social, ao meu ver. A gente não pode passar batido nisso. Para entender melhor fake news, a gente tem vários livros hoje que falam disso, várias palestras no YouTube interessantes. E teve uma que eu assisti há um tempo atrás que me chamou muita atenção. Teve uma australiana, a Belle Gibson, que ela chamava, que ela anunciou em 2010, Vitor, que estava com câncer no cérebro. E essa história ficou muito famosa no mundo inteiro, né? Porque ela estava com câncer terminal. E o que aconteceu? Ela recebeu a notícia de um médico que ela teria só mais 4 meses de vida. E, claro, como qualquer paciente oncológico, ela foi fazer lá a sua radioterapia e sua quimioterapia. E ela fez por 2 meses. E, segundo ela narrava nas suas redes sociais, ela era uma jovem que gostava de esportes ao ar livre, andava de skate, bonita. E ela falou que a radioterapia e a quimioterapia não haviam dado certo com ela. E que ela resolveu começar a fazer yoga, meditação e ter uma alimentação saudável. E 2 meses depois de começar a adotar esses hábitos, ela foi fazer um novo exame e o tumor havia desaparecido. E aquilo, né, viralizou em rede social. As pessoas não começavam, mas peraí, será que ela estava mesmo com câncer? Será que não foi um erro de diagnóstico? Mas peraí, será que... Então, qual que é o protocolo agora que a gente deve seguir em caso de câncer? Yoga, meditação e alimentação saudável? E as pessoas começaram a simplesmente divulgar isso de forma irracional. Depois de 6 meses dela ter ganhado notícias no mundo inteiro e tal, ela lançou, inclusive, um aplicativo, né, de vida saudável. E esse aplicativo teve 200 mil downloads nas lojas de app do mundo inteiro, no primeiro mês do lançamento desse aplicativo. E claro, né, gente, depois a história foi revelada, ela nunca tinha tido qualquer câncer, uma fake news daquelas violentíssimas, né? E essa questão das fake news, necessariamente, ela tem que passar por um viés de confirmação, né? Viés de confirmação hoje é uma coisa que nós, juristas, estamos estudando pouco. É um tema interdisciplinar, é um tema que preside muito a neurociência, a psicologia, a psiquiatria, mas que ele precisa ser falado. Qual que é a ideia do viés de confirmação? A gente aceita uma história sem qualquer crítica, sem levantar qualquer dúvida a respeito daquilo que está sendo falado, simplesmente pelo fato de desejarmos que aquilo que está sendo dito seja uma verdade. Então, eu quero que aquilo seja verdade. Imagina um paciente que tem câncer, ô Vitor. Ele vê uma notícia dessa, ele fala, peraí, eu não preciso sofrer tanto como eu estou sofrendo nesse tratamento de quimioterapia e radioterapia. Não preciso sofrer tanto. Eu posso ter vida saudável de outra forma e isso vai curar meu câncer. Vamos lá, cara. É óbvio. Se eu sou um paciente oncológico, eu olho uma notícia dessa e falo, como isso podia ser verdade? E eu começo a acreditar naquilo. Vamos trazer isso para a pandemia, meu amigo. Olha, tem um medicamento aí que nós temos, que esse medicamento, ele é a solução para o coronavírus, a Covid-19. Ô, Vitor, nós estamos aqui em isolamento, meu amigo. Eu estou em casa, eu estou saindo de casa 2 vezes por semana, quando muito. Acredito que você esteja na mesma vibe, né? Cara, o que a gente mais quer é o retorno da nossa vida normal. Isso é o que a gente mais deseja, o retorno da nossa vida normal. Então, quando vem uma notícia dessa, é claro que nós temos uma tendência a aplicar esse viés de confirmação. Como eu queria que tivesse se descoberto uma vacina rápida para a Covid-19. Como eu queria que um medicamento novo ou um medicamento já existente pudesse ser usado com efetividade para o tratamento da Covid-19, diminuindo o número de mortos, achatando a curva, permitindo a volta daquela normalidade perdida. Isso é tão importante, tão relevante, que a gente começa a acreditar em coisas não porque elas são verdades, mas porque nós gostaríamos que elas fossem verdades. Então, quando a gente olha a história dessa Gibson, essa australiana,
para muita gente, não importa. Olha que coisa louca, Vitor. Não importa mais se aquele fato era verdade ou não. O que importa é que nós queremos acreditar naquilo. E aí a gente começa a ter ideologias e teorias, que alguns chamam de teorias ou ideologia de estimação, que são aquelas que simplesmente confirmam esse nosso viés. Elas falam para aquele nosso viés. Então, para usar um exemplo absurdo, se eu acho que a Terra é plana, que é um exemplo que está na moda, né? Cara, pode ter foto da NASA, pode ter dados científicos, pode ter 50 mil estudos, 30 mil sites que comprovam que a Terra não é plana, que eu só vou seguir pessoas na internet que confirmam aquela minha ideologia, que não me descortinam um mundo diferente daquele que eu acredito. Né? E isso pode ter um viés político, um viés econômico, um viés sanitário, um viés ideológico, seja que ideologia for. Religioso, por que não? Eu não quero ninguém que questione minha religião. Eu quero continuar acreditando que isso vai acontecer, porque isso é o que está falado, isso é o que eu acredito, essa é a interpretação que eu faço da Bíblia. E desde 2015, alguns até já comentaram, esse é um dos paradigmas desse tal dessa tal pós-verdade, era da pós-verdade, post-truth era, tem tanto sido falada pelo mundo afora. Ou seja, esse é um momento caracterizador dessa pós-verdade. Pós-verdade nesse sentido, de que as pessoas não estão se preocupando mais com aquilo que é de fato a verdade, as pessoas estão abandonando a ciência, as pessoas estão abandonando o contraditório e as pessoas estão, sem perceber, corroendo aquilo que caracteriza o nosso regime democrático, que é essa pluralidade de ideias, né? Essa interpessoalidade, essa troca. Então, quanto mais você segue pessoas que acreditam naquilo que você também acredita, mais você vai lá para o pré-sal, mais você vai acentuar o seu viés de confirmação. E isso é importante em rede social, sabe, Vitor? Porque se eu sou, vamos trabalhar aqui, se é que isso ainda existe, né? Eu questiono muito, se eu sou de direita e eu só sigo pessoas de direita, não sigo ninguém que pertence à ala à esquerda da política, eu vou só me ensimesmar. Eu vou cada vez mais aprofundar as minhas ideias de direita. E mesma coisa na esquerda. Se eu sou de esquerda e não sigo ninguém de centro, ninguém de direita, eu vou cada vez mais aprofundar as minhas crenças na esquerda e mais. Vou estar cada vez mais resistente ao contraditório, mais resistente à pluralidade, mais resistente a ouvir para entender e não ouvir para responder, que é o que muita gente pratica hoje, né? Eu ouço já pensando em como é que eu vou responder e não ouço de peito aberto, com a mente aberta, para poder entender o que aquela pessoa está falando e aceitar algumas das premissas que podem ser interessantes, ao invés de ouvir já querendo refutar, porque aquilo não confirma aquilo que eu quero escutar. Então, quando eu faço post polêmico, por exemplo, aqui no Instagram, eu sei que a maioria... Eu vou perder seguidor porque eu não estou no viés de confirmação dele. Eu já sei disso, cara. E eu estou tranquilo quanto a isso. Eu vou publicar uma crítica ao presidente. Eu vou publicar uma crítica ao ex-presidente. E quando eu faço isso, eu vou perder seguidor. Por quê? Porque o Bruno não está aderindo ao viés de confirmação que eu quero para a minha vida. E isso faz parte do jogo. E a gente tem que entender que é assim que a coisa funciona. Então tem amigos, Bruno, você publica isso, você perde seguidor. Não, eu não perco seguidor. Eu ganho admiradores porque eu expus a minha opinião e eu requalifico a minha audiência, porque eu estou saindo da perspectiva de um viés de confirmação. Então, cara, não tem como, Vitor, a gente pensar hoje na propagação de fake news sem ter muita atenção ao viés de confirmação. E nesse sentido, a gente tem 3 premissas que são básicas para a gente entender as fake news. A primeira premissa é que uma simples narrativa, uma opinião, não pode ser tida como um fato. Fato é uma coisa, opinião é outra. Hoje tem até um movimento na internet que é o fato ou fake, né? Até a própria CBN tem incentivado isso, não sei se você já viu. Então, essa notícia que foi veiculada, ela é um fato, ou seja, ela é uma verdade, ela está debruçada em dados estatísticos, em pesquisas científicas e etc., ou ela é um fake?
ela é algo feito apenas para incentivar vieses de confirmação. Segundo, não necessariamente quando eu tenho um fato, eu tenho um dado, porque ele não pode ser representativo de uma realidade. Como assim? Ô, Vitor, eu posso ter pessoas que o organismo delas combateu uma doença sem medicamento. E eu posso ter a grande maioria das pessoas que precisaram de um medicamento para combater aquela doença. Eu não posso pegar, isso é até um pouco de hermenêutica, né? Eu não posso pegar aquela perspectiva excepcional e trabalhá-la como se fosse uma regra. E a gente vê isso como fake news. E aí você vai contestar, cara, mas isso é uma exceção. Essa pessoa pode até ter se curado, porque tem um aspecto genético, tem um aspecto do estilo de vida. Então, aquele exemplo clássico. Você chega para um fumante e fala, cara, fumar faz muito mal. Desenvolve uma série de doenças. Tem milhares de pesquisas que apontam isso. Ah, mas o meu tio fumou até 102 anos e está aí vivo, tranquilo. E está lá fumando até hoje o cigarrinho dele. Ele está pegando o quê, Vitor? Uma exceção e trabalhando como regra. Isso hoje é uma forma muito grande de divulgação de fake news. Porque a pessoa que precisa da confirmação, ela fala, não, mas isso é verdade. Existe mesmo uma pessoa com 102 anos que fuma há 80 anos e não morreu. Isso não quer dizer que o conjunto majoritário das pessoas que fumam vão chegar até 102 anos sem desenvolver nenhuma doença. Então, mesmo havendo um fato, esse fato pode não ser representativo da realidade, porque ele pode ser um fato excepcional. E terceiro, mesmo diante de um conjunto de dados, esse conjunto de dados ele não pode ser tido como uma evidência. Eu vou dar um exemplo muito interessante. Em 2019, houve uma redução da criminalidade no Brasil, não houve? Houve. Isso é dado estatístico. Se a gente pegar lá no Ministério da Justiça, no Atlas da Violência, houve uma diminuição da violência no Brasil. Mas eu te garanto que em 2020, a violência, quando a gente olhar em 2021, a violência em 2020 ela vai ser menor do que 2019. Eu estou afirmando isso agora em maio. Em 2020, a violência vai ser menor do que 2019. Então, isso é um dado. Agora, se eu pegar esse dado solto, eu posso manipulá-lo, do tipo, eu posso ser o presidente da República, um governador de estado, chegar em 2021 e falar, trabalhamos muito para que em 2020, se comparado a 2018 e 2019, nós tivéssemos redução dos índices de violência. Mas espera aí, se eu pegar esse dado descolado de uma realidade, ele vai parecer verdadeiro, mas ele pode não ser. Porque tem todo um cenário de quê? De pandemia. É claro que com pandemia as pessoas estiveram menos na rua, inclusive os bandidos. Então é claro que alguns crimes diminuíram, mas outros aumentaram. Como exemplo, a violência doméstica. A violência doméstica tem aumentado nesse período de pandemia, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Europa. Ou seja, Vitor, se eu pegar esse dado, a criminalidade diminuiu em 2020, descolado da realidade do ano de 2020, eu posso manipulá-lo e isso também o transforma numa fake news. Então, esses três paradigmas são interessantes para a gente analisar a questão das fake news. E eu trago, cara, através de leituras e vídeos e etc., que a gente já assistiu, a gente tem três formas para educar a galera para combater fake news. Primeiro, esteja sempre aberto a considerar outros pontos de vista. Não acredite naquilo num primeiro plano. Questione. Mas espera aí, será que é isso mesmo? Aquele espírito questionador, ele está mais necessário do que nunca. Né? Então, às vezes, minha mãe, tadinha, tem 74 anos de idade, de vez em quando ela me manda uma coisa, meu filho, você viu isso aqui? Aí eu respondo, mãe, eu vi, né? Mas assim, mãe, você já pensou que isso pode ser uma notícia falsa? Eu não vou chegar pra minha mãe, pô, tá aí divulgando fake news, mãe, que absurdo. Não, a gente fala com carinho, né? Poxa, mãe, mas você já parou para pensar que isso pode ser uma notícia falsa? Não, mas está no site tal. Por quê? Ô, Vitor, a geração mais antiga, ela é naturalmente uma propagadora de fake news, cara, porque eles estão acostumados com o filtro tradicional da mídia. Então, eles foram acostumados com uma mídia composta por grandes jornalistas, por jornalistas de credibilidade, por órgãos que não queriam perder sua credibilidade e que, obviamente, eles não queriam, em tese, né? Vamos colocar em tese, eles tinham uma preocupação com essa curadoria de conteúdo. Hoje você cria o blogzinho Zé das Couves e cria lá uma reportagem, manda em 10 grupos de WhatsApp e isso viraliza. Quando não, viraliza através de robôs, né? Então, essa galera mais antiga, eles têm uma tendência a acreditar naquilo que foi escrito e publicado. Então, a gente tem que fazer essa curadoria de conteúdo com eles. Então, se questionar
e ter esse aspecto crítico. Segundo ponto, escutar os especialistas, né? Acho que na época da pandemia, o Átila lá, que está famosíssimo, o infectologista, ele trouxe essa perspectiva. Escutar os especialistas nunca foi tão importante na nossa vida, especialmente em tempos de coronavírus. Então, a gente precisa voltar um pouquinho disso. Então, chega um jornalista para falar da nossa área e começa a falar de direito. Às vezes, você liga a Globo News, só vê especialista falando em direito, né? Pô, mas esse cara é especialista? Ele é jornalista, não devia ter cara de pau de falar de direito? Se você, Vitor, amanhã se arvorar a falar da cloroquina, não, cloroquina com certeza é o medicamento para curar a Covid-19. Um médico, amigo seu, vai virar, peraí, mas você é especialista? Você é o quê? Você trabalha num grande laboratório, você estuda isso, você faz pesquisas do ponto de vista da biologia, da medicina, você é o que? Não, eu sou do direito, mas eu acredito, viés de confirmação. Viés de confirmação, a gente tem que sempre fugir dele. Então, escutar os especialistas nunca foi tão importante. E outra, para a gente não compartilhar fake news, tem um exercício que é muito legal, que a gente acabou de falar dele aqui. Pensar um pouquinho antes. Ao invés de sair encaminhando, encaminhar para o grupo tal, encaminhar para a família, encaminhar... Peraí, vamos dar um Google aqui nessa notícia para ver se os grandes sites do mundo estão publicando ela mesma ou se é só o sitezinho 237 Brasil, sei lá o quê, que está divulgando isso aí para ganhar tráfego, para ganhar mídia, para vender publicidade patrocinada. Então, eu acho que tem muitos exercícios que a gente pode fazer, né, nesse âmbito da fake news. E para casar, Vitor, com a questão do abuso do direito, eu acho que em tempos de redes sociais, a divulgação de fake news é, ao meu ver, um claríssimo exercício abusivo da liberdade de expressão. Não sei se você concorda com isso. Concordo absolutamente. Acho que, de fato, a gente tem que ter um instrumental muito mais enérgico para, né, de fato, tentar conter essa disseminação generalizada de fake news. Aqui no Brasil, especialmente, a gente tem impactos políticos relevantes. Então, é uma questão que realmente sai, às vezes, né, do nosso âmbito individual, às vezes de uma pequena comunidade, passa a afetar, né, toda a coletividade, toda a sociedade, inclusive ruindo o próprio Estado democrático de direito. Na medida que a gente não sabe em que, né, a gente pode, de fato, confiar, quais são as informações verdadeiras. Muito do que você disse, na verdade, eu me vi representado. Posso dizer desde já, Bruno, eu costumo dizer que meu pai é uma vítima das redes sociais e da fake news. Os nossos pais, cara, os pais da nossa geração são vítimas, sim. Porque eu acho que é isso, né? Como um novo hábito, eles ainda estão aprendendo a lidar com essas redes sociais, a perspectiva deles é outra, né? Acho também muito interessante quando você fala exatamente dessa questão de viés de confirmação, porque a gente vive em bolhas, né, hoje em redes sociais, infelizmente, né? Nós somos, na verdade, enxames, né? A gente acaba seguindo aquilo que a gente quer seguir, porque a gente acredita naquilo, né? Pouco importando se é verdadeiro ou não. Então, essa ideia de enxame é algo que realmente permeia muito o meu raciocínio quando a gente trata desse assunto. Eu tenho uma pergunta de um espectador, mas antes de fazer essa pergunta, que está diretamente vinculada ao que a gente está tratando agora, eu tenho que acalmá-los, dizendo que a live ficará salva no Instagram do IBERC e também ficará disponível no YouTube, tá bom? Hoje ainda ou amanhã, no máximo, essa live estará também no canal do IBERC no YouTube. Então, só para acalmá-los aqui, que eu estou vendo várias pessoas comentando. Então, não é fake news, acreditem em mim, o estará disponível no YouTube, tá bom? Mais uma pergunta do Glider Fox que eu acho importante, porque liga exatamente nessa dimensão um pouco mais social das fake news. É possível verificar danos sociais em razão de fake news? Sem dúvida alguma. Eu acho que esses danos coletivos, esses danos sociais, que muita gente aqui do IBERC já escreveu, a gente tem grandes especialistas nesse tema aqui no IBERC, né? Eu acho que, sem dúvida alguma, as fake news, elas têm esse viés, e é até legal a gente falar, sabe, Vitor? Porque tem um projeto de lei, não sei se você sabe, tramitando no Congresso, para que a gente amplie a legitimidade da Defensoria, do Ministério Público, para promover ações civis públicas para combater fake news. E nesse ponto, a gente tem que trabalhar não só o papel do Estado, mas o papel das empresas que fazem a gestão das redes sociais. Vamos falar aqui de duas, né? O Twitter e o Facebook. O Facebook é dono do Instagram, é dono do WhatsApp, é dono do próprio, né, Facebook. E eles têm um papel muito relevante, tanto numa função que eu digo preventiva quanto repressiva.
qual seria a função preventiva numa perspectiva de responsabilidade civil dos provedores, que o Marco Civil da Internet chama esses provedores de conteúdo? Se está certo e assentado no Brasil, o Guilherme Martins, nosso colega aqui de IBERC, promotor lá do Rio, escreve muito bem sobre isso. Se os provedores não têm que fazer um controle prévio, está lá no artigo 19 do Marco Civil da Internet, se eles não têm o dever de fazer um controle prévio, até uma censura prévia, isso feriria a liberdade de expressão e eles têm que simplesmente, só depois de notificar judicialmente, há toda aquela polêmica se é constitucional ou não, o artigo 19, etc., só depois eles vão retirar esse conteúdo. É certo também que eles, primeiro, devem aprimorar as suas políticas. Esse é um dever dos provedores de conteúdo. E a gente viu isso acontecer na pandemia. Se a gente tiver tempo, nós vamos falar disso. Então, eles devem, sim, enquanto provedores de conteúdo, aprimorar sempre as suas políticas, as suas ferramentas de retirada de conteúdos que são extremamente nocivos, veiculadores de hate speech, ou seja, de discurso de ódio, e também propagadores de fake news. E é muito interessante a gente perceber que nessa pandemia, especialmente eu gravei, porque eu até escrevi um artigo sobre isso, no dia 29 de março, houve uma mudança, na verdade foi no dia 26, 27 ali de março, logo no começo da pandemia ali, do isolamento, pelo menos no Brasil. O Twitter, ele mudou completamente, cara, a sua política de gestão da rede. E ele criou uma política como se fosse uma política temporária, assim, uma política que vai trazer novos paradigmas para tempos de pandemia, exatamente para que o Twitter não seja criticado enquanto ferramenta de propagação de pânico, de notícias falsas, de tratamentos indevidos, né, para essa pandemia. Então, olha o que o Twitter fez. Primeiro, ele promoverá ele mesmo, o Twitter, independentemente de notificação judicial, ele vai fazer uma autogestão da sua rede a partir da modificação da sua política. Ele vai remover conteúdos que, olha só, estou até com eles aqui na minha frente, conteúdos que proponham negar as recomendações de autoridade de saúde local ou global. Então, se eu publico um conteúdo que é contrário ao que determina a OMS, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, por aí vai, o Twitter pode, ele mesmo, deletar, apagar aquele conteúdo. Descreva tratamento ou medida de proteção que não sejam diretamente prejudiciais, mas sejam ineficazes. Vai comer essa semente aí de mamão que vai melhorar o Covid. Sei lá, estou dando um exemplo aqui esdrúxulo, né? Descrevam tratamentos prejudiciais. Neguem, olha esse, cara, neguem fatos científicos estabelecidos em relação à transmissão da doença. Façam afirmações com o objetivo de manipular. Enfim, uma série de questões aqui que o Twitter está fazendo isso. E quando que essa política dele ganhou notoriedade? Quando no dia 29 de março o Twitter deletou um post do presidente Jair Bolsonaro. Isso gerou uma repercussão danada. Depois o Twitter foi e deletou dos filhos do Bolsonaro. Isso gerou uma polêmica danada, porque o Twitter falou: essa informação que você está divulgando é falsa. E na minha rede social, eu não vou permitir que isso aconteça. Ô, Vitor, isso é uma mudança de paradigma gigantesca nas redes sociais. Porque as redes sociais sempre foram vistas como um ambiente de extremada liberdade. Mas quando a gente chega numa crise dessa mundial, como a gente está vivendo, os próprios provedores começam a pensar: pô, peraí, cara, será que não está na hora da gente rever esse nosso paradigma de excessiva liberdade? Tem gente publicando aqui, e eu acho que deve ser o próximo passo. Eu acho que deve ser o próximo passo das redes sociais. Peraí, mas isso está sendo publicado por uma pessoa de verdade ou por um robô criado por uma empresa específica que vai ser quem vai propagar isso? Então o Twitter falou, ele colocou isso no blog dele do Twitter, que eles estão cada vez mais investindo em inteligência artificial e também empoderando e treinando o seu corpo de pessoas mesmo, seus recursos humanos, para cortar, apagar, deletar esse tipo de fake news que nada colabora para o momento que nós estamos vivendo. Então,
esse tipo de política do Twitter também foi seguida pelo Facebook. Eu não sei se você viu, ontem mesmo, uma postagem do presidente Jair Bolsonaro foi deletada pelo Instagram. O Instagram foi e falou, não, esse tipo de notícia aqui ó, é uma inverdade, isso é fake e a nossa rede social não vai ser usada assim. É claro que existem, né? Não vamos ser inocentes, interesses econômicos por detrás, claro. Essas empresas são todas negociadas em bolsa e eles acreditam que a reformulação dessas políticas, obviamente, vai trazer uma maior empatia, uma maior credibilidade, e, consequentemente, as ações dessas empresas no médio prazo tendem a subir por esse, vamos chamar até de uma compliance, né? É uma compliance que eles estão fazendo, uma compliance para determinar o que vai ser divulgado ou não. Então, esse abuso de direito nas redes sociais, de divulgar fake news, claro, ele pode estar sujeito a um controle estatal, mas o que eu acho mais legal nisso tudo é que as próprias plataformas estão fazendo essa reflexão, mudando as suas políticas e vedando, falando, peraí, a liberdade ela não vai ser usada de maneira irrestrita, como qualquer direito fundamental. A gente tem que sempre fazer uma comparação, uma ponderação com outros direitos fundamentais. Então, aqui está colocada a dignidade, está colocada a integridade, está colocado o direito à saúde como direito fundamental, o direito à vida, enfim, esses direitos estão sendo ponderados não apenas pelo Estado, que tem o seu papel natural de fazer essa ponderação, mas por outros atores que nesse momento tecnológico são tão importantes, ou até, desculpem, mais importantes do que o próprio Estado, porque esses outros atores, eles atuam num ambiente transnacional. E o Estado, claro, ele vai ter as limitações territoriais e as limitações da imposição e da coerção do seu ordenamento. O que eu acho extremamente curioso, Bruno, é como a gente discutiu nos últimos anos, né, a questão da responsabilidade dos provedores pela retirada ou não do conteúdo. Isso deveria ser feito através de uma mera notificação extrajudicial ou judicial, que culminou no artigo 19 do Marco Civil da Internet. E agora, em tempos de pandemia, os próprios provedores estão revendo suas políticas e decidiram retirar postagens, algo que a gente vem defendendo, uma parcela da doutrina defende há muito tempo, e sempre se alegava impossibilidade técnica, sempre se alegava... As alegações são sempre as mais absurdas, né? As mais absurdas. Eu não tenho possibilidade técnica. Aqui para você, né? Pera com isso, bicho. E agora, na verdade, a própria pandemia fez que esses provedores, né, pudessem repensar seus posicionamentos por meio de novas políticas. E aí, dentro desse ponto, você deve ter visto também a criação do Conselho de Supervisão do Facebook, o chamado Tribunal do Facebook. Como que você vê essa iniciativa? Você acha Eu acho que é mais uma... Peraí, o Facebook, eu acho que ele tem um aspecto bem interessante, né? Ele está tentando reconstruir sua imagem. Porque o Facebook, convenhamos, nos últimos 5 anos aí, ele fez não tem outra expressão, cagada, né, de permitir que hackers violassem seus sistemas de informação e captassem dados de milhões de usuários. Teve o escândalo da Cambridge Analytica, que culminou lá no Brexit e na eleição do Trump. O Facebook ele copiou as ferramentas do Snapchat. Então, o Facebook ele vem numa tentativa de reconstrução da sua imagem, porque ficou muito claro que o Facebook não fazia uma proteção de dados adequada, ficou muito claro que ele vendia dados, ficou muito claro que ele foi, sim, utilizado para manipulação de regimes democráticos. Isso está claríssimo, tem documentos, tem documentário, isso está lá no Congresso americano, o Mark Zuckerberg foi lá interrogado por senadores. Então, eu acho assim, é legal? Mas eu vejo muito mais como uma tentativa do Facebook reconstruir sua imagem, sendo muito honesto, do que algo, nossa, que bacana, que interessante, que democrático. Eu vejo isso mais como uma análise econômica mesmo aqui da rede social Facebook, tentando reconstruir sua imagem dentro desse ambiente de arranhões, a imagem que ele coleciona. Mas eu acho interessante aqui, já que a gente está falando de abuso de direito em redes sociais, a gente está pensando muito na perspectiva, né, ô Vitor, do usuário que abusa da rede social. Mas eu acho que é interessante a gente pensar também no abuso de direito do próprio provedor. Porque da mesma forma que o provedor está tirando do ar fake news, amanhã ele pode olhar uma publicação do Vitor e falar: ah, não, Vitor, essa publicação sua aqui, cara, não tá legal, não. Que isso, Facebook? Que isso, ô Twitter? Eu publiquei aqui que nós devemos aprimorar nossa democracia, que esse tipo de coisa não deve acontecer,
que realmente esse presidente que comete crime tem que ser preso. Foi isso que eu coloquei. Não, não, não. Isso aí a gente tá em desacordo, né? Outro dia, o curso que eu coordeno, o nosso YouTube foi tirado do ar. Tirado do ar. Nós entramos lá, cadê os vídeos? Cadê o canal? O que aconteceu? Foi tirado do ar. 2 dias depois, eles voltam com o nosso canal para o ar. E olha a justificativa. Pedimos desculpa. Foi um erro na análise de conteúdo. Peraí. Isso pode ter causado danos à empresa. Imagina um influencer. Uma vez o Hugo Gloss, que é um grande influenciador, ele teve o seu perfil retirado do ar. Mas por quê? Ah, não. Porque o Instagram errou aqui na análise das publicações dele. Então, peraí. A gente pode falar também de abuso de direito ou abuso do direito de supressão. Porque da mesma forma que a gente pode aplaudir, é isso aí, fake news, tem que tirar do ar mesmo, da mesma forma amanhã, esses provedores podem, através de ferramentas de inteligência artificial que por machine learning aprenderam errado e estão tirando conteúdos de maneira indevida, ou seres humanos mesmo, né, propositalmente querendo tirar do ar. Então a gente pode começar a pensar, e eu acho que é um tema que nós, juristas, temos que nos debruçar, no abuso do direito de supressão. Especialmente quando a gente fala de influências, de empresas e etc. Que atinge já há algum tempo, né? Eu lembro de casos no Facebook já de uns 7, 8 anos atrás que retirava vídeo de aniversário de 1 ano porque violava direitos autorais, porque cantava parabéns para você. Um caso que ficou famoso no Rio, de uma passeata feminista que teve aqui. E, na verdade, como tinham algumas mulheres que estavam com seios desnudos, eles retiraram a foto por pornografia. Eu lembro disso. Verdade. Então, assim, de fato, pode também violar a liberdade de expressão dos usuários, né? E eu acho que as ferramentas... Eu acho que tem muita gente aqui do IBERC que tem falado sobre inteligência artificial, né? Muita gente boa aqui do IBERC que fala sobre isso. As ferramentas de inteligência artificial também tem que começar a aprender melhor, né? Porque às vezes vê lá um seio desnudo, pornografia. Calma! Pode ser que haja um contexto em que o seio desnudo seja uma manifestação política, uma manifestação democrática, né? Um empoderamento feminino, como você falou, coisa que o valha. Enfim, acho que vão cortar a gente daqui a pouco, hein, cara? Tô preocupado aqui. Eu ia te falar, Bruno. Na verdade, a gente vai ter que marcar outra live. Eu vou fazer Vamos marcar, tô à disposição. Publicamente se comprometer. Prometo. Mais uma live, pode ser? Eu prometo. A gente não quer que caia. Eu agradeço muitíssimo em nome do IBERC, em nome do nosso presidente Nelson Rosenwald, que está nos acompanhando. A sua presença foi ótimo conversar. O Bruno sabe que a gente já tinha separado aqui mais 3 itens. A gente vai falar sobre outros assuntos também. É verdade. Não deu tempo. Então a gente já tem tema para a próxima live, tá, Bruno? Então em breve show de bola. Eu quero contar com você novamente. A gente ia falar de discurso de ódio, né? A gente ia falar de hate speech. Como é que as redes sociais podem controlar esse hate speech, né? Que, na verdade, também é um abuso da liberdade de expressão. E a gente ia falar daqueles consumidores que também abusam do seu direito de reclamar, que é um tema muito interessante que hoje está sendo debatido. Mas já fica aí para a próxima live. Não, pode deixar. Já está aqui. A gente, publicamente, a gente se compromete a fazer uma próxima live sobre esses assuntos. Muito obrigado. Adorei conversar com você. Adorei te conhecer. Espero que a gente possa se ver em breve e se conhecer pessoalmente assim que essa pandemia passar e a gente possa se encontrar novamente. Obrigado. Com certeza. Estou vendo uma galera aqui também, ó. O Michael aqui, o meu amigo Romualdo aqui, muita gente do IBERC, o Nelson mandou aí. Gente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês. E eu estou sempre à disposição. Espero que a gente se encontre, né, Vitor, num momento próximo, nos eventos do IBERC, aí, que a gente volte com os eventos presenciais do IBERC, que para quem está nos assistindo, vale muito a pena participar. O IBERC tem sido uma das grandes instituições jurídicas do Brasil, trazendo luz a vários temas no âmbito da responsabilidade civil. Muito obrigado pela oportunidade, viu, cara? Imagina, o agradecimento é nosso. Contamos com todo mundo em todos os eventos do IBERC, sejam virtuais ou presenciais. O IBERC realmente é um espaço muito privilegiado de debate e discussão sobre responsabilidade civil. Mais uma vez, obrigado, Bruno. A gente se vê em breve, espero. E é isso. Eu agradeço a todos os espectadores, todos os nossos associados que acompanharam mais essa live IBERC. Até semana que vem com a Rafaela, que vai estar aqui com mais... Um beijo para a Rafa. Rafa, grande Rafa lá de Curitiba. Grande amiga. Exatamente. Semana que vem a Rafa assume aqui o comando e depois eu volto na outra semana. Tá bom? Valeu, meu amigo. Obrigado. Bom dia para todos. Bom dia, Bruno.